Bom dia a todos. A gente hoje vai conversar um pouco sobre corrimentos genitais e os desafios principais em consultório do ginecologista. Como objetivos, a gente vai falar um pouquinho de abordagem geral, vai tratar dos avanços que a gente tem em relação ao microbioma vaginal. Dentre as vulvaginites, a gente vai comentar um pouco da vaginose bacteriana e da cândida e falar de algumas ISTs, eu selecionei tricomoníases e cervicites, basicamente da clamídia. E a gente vai finalizar falando um pouco das recorrências, complicações associadas aos principais corrimentos. Então, é a queixa mais frequente em consultório de ginecologia. A principal causa é infecciosa, mas a gente não pode esquecer das causas inflamatórias, como a vaginite atrófica e a citolítica, corpo estranho, e as não infecciosas, e aí vem a química, a alérgica, que confunde muitas vezes o quadro com candidíase, principalmente, e dentre outras. Mas a mais frequente, sem dúvida, é a infecciosa, e dentre elas a vaginose perfaz, um terço dos quadros, né, que abrem na mulher. Seguido da candidíase e depois da tricomoníase. Primeira mensagem, primeiro chamamento é da inespecificidade dos sinais e sintomas. Então, quando a gente atende uma paciente com queixa de corrimento e examina e vislumbra, vê, enxerga esse corrimento, a gente não consegue acertar na enorme maioria das vezes. Então, tem estudos bem controlados, mostrando inclusive que a maioria das pacientes que sentem coceira tem vaginose e não candidíase, justificando o caso. Então, os sinais e sintomas são inespecíficos. E lembrar do diagnóstico diferencial com leucorreia, com o nosso corrimento fisiológico. Em relação ao diagnóstico, como fazer o diagnóstico, a gente tem testes muito simples que podem ser feitos no consultório, como o do pH. O pH normal estaria entre 3,8 e 4,5. Então, você pode com a fitinha de pH na lateral, fica 30 a 60 segundos, num terço inferior, e depois você checa se ele está mais ácido ou menos ácido. O teste de Whiff, que seria uma gota de KH, esse é menos feito nos dias de hoje, e o exame a fresco e o GRAM, que são dois tipos de bacterioscopia. No exame a fresco, você colhe o conteúdo vaginal e acrescenta 1 a 2 gotas de soro ou coloca esse material, seja um suave ou seja a própria espátula já, num tubo com soro fisiológico, com um filete de soro fisiológico. A outra opção é solicitar bacterioscopia por grão de conteúdo vaginal. A coleta do grão é simples, você colhe com a espátula na parede vaginal, faz um esfregaço circular e deixa no frasquinho, mesmo do Papa Nicolau convencional, sem fixador. Então, você deixa ele seco e aí você não tem tanta pressa para fazer essa análise. Aqui a gente tem 3 lâminas de exame a fresco, uma mostrando a célula epitelial recoberta de cocobacilos, tá? Gram variáveis, que aí é bem sugestivo de vaginose bacteriana, a gente vê que o fundo é limpo, não tem muito lactobacilos. Aqui, esporos, tá? De cândida, e aqui tricomonas, também no exame a fresco. Vocês veem que é difícil, mas fica mais fácil na vida real, porque você vai ter o movimento do flagelo. Em casos mais complicados, a gente muitas vezes lançava mão de cultura. Então, principalmente para cândida, a gente pedia a cultura de cultura para cândida ou cultura em meio sabor de conteúdo vaginal. Lembrando que se a gente vai solicitar uma cultura, a gente tem que pedir especificamente para a gente que a gente quer. Nunca pedir cultura de conteúdo vaginal, ponto. Então, nunca fazer isso. E hoje, com os testes moleculares, acabou que a gente substituiu muito, né, a cultura por eles, mas é uma opção que você ainda tem. Os testes moleculares substituem pela maior eficácia, né, a acurácia dos testes, e se você tiver disponibilidade, eles são a melhor opção hoje em dia. Em relação à defesa do hospedeiro, né, aos mecanismos de defesa, o que a gente tem historicamente? Tem um epitélio pluristratificado, escamoso, em que os lactobacilos vão fazer fermentação do seu glicogênio gerando ácido lático. Esse pH mais ácido, ele gera defesas importantes ante a proliferação de agentes aeróbios e anaeróbios. E as condições hormonais, elas facilitam que a gente tenha manutenção desse pH mais ácido na vagina. Então, desde 1955, quando a gente teve a primeira descrição de vaginose bacteriana, até os dias de hoje, a gente teve um longo caminhar, né? E principalmente a partir do século XXI,
com os estudos em biologia molecular, a gente teve muito mais informação. Então, muito mais mecanismos foram mais esclarecidos. Então, esse foi um artigo bem importante, divisor de águas, de 2010, do Ravel, que ele descreveu o microbioma vaginal. O que seria o microbioma? O microbioma é o genoma dos micro-organismos que estão lá na vagina. É diferente de microbiota, que é mais ou menos o que a gente chamaria de flora antes, né? Que é a relação, a inter-relação do hospedeiro, do ambiente, com o micro-organismo. Então, isso é microbiota. Mas ele fez um estudo multicêntrico nos Estados Unidos e ele distribuiu, fez com mulheres brancas, negras, asiáticas e hispânicas, e ele coletou 2 swabs em cada uma dessas mulheres, um para o score de Nugent e o outro para avaliar biologia molecular, para testar mesmo o que se tinha de micro-organismo ali, tentar mapear a vagina dessas mulheres. E o que foi encontrado? Então, foi observado, esses pesquisadores, né, que havia 5 grupos principais de comunidades microbianas, tipo 1, 2, 3, 4 e 5. A maioria delas era dominada por uma ou mais espécies de lactobacilos. O único grupo que não tinha domínio de lactobacilos era esse grupo 4, que está em azul. É um grupo mais heterogêneo. Vocês verem aqui na distribuição nas mulheres, ele está em azul também. Ele é um grupo mais heterogêneo e tem um pH vaginal maior. Nele, a maioria dos micro-organismos são anaeróbios estritos. Então, ele, inclusive, se subdivide em grupo A e grupo B. Grupo B tem atopóbium, mobiluncos, e eles são mais refratários a tratamento, inclusive. Mas os demais, eles têm prevalência de lactobacilos distintos. No grupo 1, prevalece o lactobacillus crispatus. E aí, nas mulheres onde tem uma prevalência alta desse grupo 1, que é aqui o verdinho, a gente vê mais nas brancas, é onde a gente encontra um pH vaginal menor. No grupo 2 tem o Gasseri, prevalece no 3 o Inneres, então a gente tem diferentes CSTs, que são os estados comunitários, né, como a gente chama. Então não houve diferença em relação à idade, mas foi observado em relação à raça, essa distribuição marcante, em relação à raça e à geografia também, a origem geográfica delas. Então aqui, nas negras e hispânicas, o que se viu, eram mulheres assintomáticas, o que se viu foi uma prevalência muito alta desse grupo heterogêneo. E por que então houve essas diferenças? Diferenças genéticas, seriam por causa de diferenças genéticas entre os hospedeiros? Diferenças de sistema imune inato e adaptativo, na composição do conteúdo vaginal? Seriam diferenças de receptores nas células epiteliais? Ou seria uma diferença mais dos hábitos dessas pacientes? Então, é possível que as mulheres negras tenham hábitos diferentes das mulheres brancas e asiáticas, então, comportamento sexual distinto, uso de métodos contraceptivos ou mesmo higiene pessoal distinta também. Então, o que se observou com os estudos que decorreram desse, né? Parece haver flutuações diárias na composição da microbiota vaginal. Pode haver uma transição de microbiota in e out, ou CST, que é a comunidade, o tipo comunitário 4, que é aquele que tem mais anaeróbios. Então, é possível que a mulher assintomática ela fique entrando e saindo. E talvez, quando se quebra essa estabilidade, é que a gente tenha mais doença em si. Então, com influência na variação hormonal, no comportamento sexual, mas que talvez, mais importante do que o tipo de estado comunitário que se observe, seja essa estabilidade do tipo, de eu não ficar migrando tanto entre um e outro. Então, a análise dessas mudanças das comunidades pode ser útil para avaliar tanto o risco de adoecimento, né, de vaginites, como a recorrência dessas doenças. Então, a vaginose bacteriana, ela hoje a gente tem uma clareza um pouco maior, né? Ela é uma disbiose polimicrobiana. Ela é associada principalmente à Gardnerella vaginalis, que está presente em cerca de 95% dos casos de vaginose bacteriana. E há outros, né, como o Mobiluncus, Atopóbium,
E a gente enxerga bem os benefícios do lactobacillus. Então, quanto mais lactobacillus, principalmente o tipo crispatus, maior a acidez, então mais ácido lático, mais bacteriocinas, maior competição por aderência ao epitélio, então o lactobacillus ganha mais por aderência ao epitélio e confere proteção. O alto pH, por sua vez, ele associa-se a maior liberação de interleucinas e enzimas proteolíticas com liberação, que explicaria o odor das aminas, né? Você vai ter quebra maior dessa parede epitelial e aí isso vai gerar destruição proteica e liberação dessas aminas. Aqui é um esquema de um estudo bem recente, ele explica muito dos achados da vaginose bacteriana. Então, o que ele explica? A aderência explicando a virulência, a aderência da Gardnerella vaginalis, com o manifesto de Klebsiella, se a gente for fazer o exame da bacterioscopia. Formação de biofilme, que seria um acúmulo do micro-organismo envolto por uma matriz extracelular, formando uma capa com penetração difícil dos antibióticos, e aí isso justifica o odor de aminas, o odor fétido, né? E a competição com lactobacilos. Então, você vai ter baixo lactobacilos, um pH maior nessas pacientes. Então, hoje o diagnóstico, ele é principalmente clínico ainda, né, se baseia nos critérios de Amsel, em que a paciente vai ter 3 dos seguintes sintomas: corrimento abundante, acinzentado, as Klebsiella no exame a fresco, um pH maior do que 4,5 e o odor de peixe com ou sem o teste de KOH, mas a descrição típica é com o teste. E o laboratorial mais usado é o GRAM, porque o GRAM ele permite que você faça o score de Nugent. Então, principalmente para pesquisa, historicamente, o que a gente tem mais para controle, inclusive de cura, para diagnóstico e para controle de cura, é o score de Nugent. Nesse score, que tem um exame a fresco, mais uma vez, a gente vê poucos lactobacilos no fundo e muito dessa poeirinha, que são os cocobacilos. Então, quanto mais lactobacilos e menos Gardnerella, menor meu score. Quando eu vou diminuindo lactobacilos e aumentando os anaeróbios, eu vou aumentando esse score. Então, quanto mais alto ele for, maior a predisposição, né? Maior esse diagnóstico, a chance desse diagnóstico de vaginose bacteriana. Em relação ao tratamento, na vaginose a gente tem, após um mês, uma taxa de cura inicial relativamente boa. O problema maior da vaginose é a recorrência que a gente vai observar, mas a taxa de cura inicial ela não deixa a desejar, independentemente de você fazer via vaginal ou via oral, regime estendido ou dose única. Então a eficácia é bem similar em relação a isso. O que vai mudar é que se eu tiver mobilúnicos ou atopóbio, a gente dá preferência à clindamicina em relação ao metronidazol. Eles respondem melhor. O tratamento a gente faz em pacientes sintomáticas, cerca de 50% delas serão assintomáticas, e aí nesses casos o que a literatura respalda é você fazer tratamento se ela for para um procedimento cirúrgico ou invasivo, então previne infecções pós-operatórias e reduzem infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando eu tenho a virulência e a quebra da parede epitelial, eu vou ter uma predisposição maior para a aquisição de outras ISTs, como a clamídia, como o HIV, o herpes. Em relação às gestantes, se a Karine entrar, é importante que ela comente, né? Tem várias revisões sistemáticas e meta-análises em relação às gestantes, mostrando que a paciente que trata ou que não trata não tem uma diferença na repercussão em relação às complicações. Então, ela não previne prematuridade, não diminui abortamento em relação a tratar ou não tratar. E o que a Karine viu foi bem interessante no dela, ela observou a revisão dela era em relação à diferença de época de tratamento. Se eu trato precocemente na gravidez, será que isso daria uma repercussão? Será que o problema é que o tratamento é feito muito tardio? E mesmo assim, não parece haver diferença. Então, ainda é uma lacuna, né? Se a gente tem que tratar todas as grávidas, a gente acaba tratando porque o benefício, mesmo teórico, ele supera o risco. Em relação ao parceiro, apesar da vaginose ela ter um comportamento sexual bem reconhecido, então a paciente tem menos recorrência se ela tem abstinência sexual ou se ela usa camisinha. Porém, se eu trato o parceiro, eu não tenho melhora dessa recorrência, então eu não tenho melhora de resposta ao tratamento.
Se é uma paciente homoafetiva, no entanto, a gente tem uma associação muito grande de vaginose. E aí vale a pena a gente orientar que essa parceira cheque se ela tem sintoma, né? Se teria necessidade de tratamento. E a outra observação que eu teria em relação a tratamento da vaginose, tratamento inicial, é em relação à atenção que eu já comentei de mobiluncos ou atopóbio, é onde a gente tem mais malogro com metronidazol. Então a resposta é melhor com a clínica, isso tem que ser lembrado. Recorrência em vaginose bacteriana é um desafio, mesmo na sua definição, então ainda não tem consenso. A maioria dos autores diz que 3 ou mais episódios no último ano já seria recorrência, mas há alguns que divergem. E é bem importante a gente saber que não se sabe se essas recorrências se devem à reinfecção ou recaída. Então, alguns autores defendem que seria recaída principalmente por não haver uma reconstituição adequada da microbiota vaginal depois do tratamento. Então, a gente tem recorrência em até 80% no primeiro ano, e a gente tem dados, né, de que 30 a 40% das pacientes terão novo episódio em 3 meses. Então, é um dado bem alto. A gente precisa conhecer esse dado para não criar expectativa tão elevada de tratamento altamente eficaz. O segredo aqui, mais uma vez, é tentar fechar diagnóstico. Então, o Nugent ajuda muito nisso. Se a paciente você tratou, ela volta dizendo que está com a mesma coisa, tentar fechar diagnóstico com o Nugent, porque se você tiver 3 ou mais, já caberia um tratamento de supressão. E a gente tem 2 esquemas mais bem estudados e validados. O mais usado é o do metronidazol, faz 2 vezes por semana, então faz segunda e quinta-feira, por 4 a 6 meses, com uma boa manutenção em 12 meses. Tem estudos mostrando que mesmo depois que separa, você ainda tem uma manutenção muito boa. Como segunda opção, ficaria o metronidazol via oral, que seria o tratamento, é um tratamento sequencial aqui, seguido de ácido bórico por 21 dias e seguido depois do metronidazol por 4 a 6 meses. Em relação às complicações, o que se tem da vaginose? Como a gente comentou, tem um risco maior de aquisição de clamídia, de herpes e HPV, além do HIV. O biofilme que é formado, ele predispõe à DIP, ele aumenta, né, ajuda na predisposição para a DIP e coriomielite. E na gravidez a gente viu que tem um aumento de prematuridade e abortamento, principalmente, são as duas complicações mais associadas. Um cuidado que se tem com a vaginose em relação à resistência por uso indiscriminado de antibióticos. Então, a gente não tem muitas opções, ainda é o velho e bom metronidazol mais eficaz e a gente precisa ter cuidado com o uso indiscriminado, principalmente das composições de cremes que têm associações. O que se vislumbra, né? O que se tem até agora e se vislumbra para o futuro em relação à vaginose bacteriana? A gente tem que os agentes acidificantes, eles não aumentam a taxa de cura. Então, mesmo quando a gente usa o borato de sódio nas recorrências, a gente está usando por ação nos biofilmes, quebrar o biofilme para o antibiótico atuar melhor, mas não por acidificar a vagina. Então, banho de assento, não adianta fazer isso. Os probióticos, eles têm vários ensaios, né, bem controlados e não mostraram, infelizmente, a prevenção da recorrência. Então, se tem uma expectativa de alguma mudança, mas não se tem. Tá? Até hoje, mesmo quando associado a antibióticos. Então, não tem grande diferença. Talvez porque eles não individualizam a população das cepas que eles colocam lá. Então, eu vou usar cepas, por exemplo, de Lactobacillus crispatus para todo mundo. Então, como a gente hoje já conhece essa diferença de microbioma, talvez não devesse funcionar dessa forma para a vagina. Em relação a outros estudos, tem alguns com ácido lático lactoferrina ainda sem muito resultado consistente, e o que se usa mais realmente é a supressão, que a gente já comentou, e tem estudos novos, ainda mais iniciais, com bons resultados com tratamento periódico presuntivo. O que seria isso? A cada mês você faria um curso de 5 dias de metronidazol ao deitar, via vaginal. Tá? Mesmo na paciente assintomática, cada mês você faria esse tratamento. Então, também parece ter boa resposta nas recorrências de vaginose. Passando para a Cândida, que é o segundo mais frequente agente infeccioso causador de corrimento, né, a gente tem esse dado bem antigo, né, mas que continua valendo. 75% das mulheres vão ter, né, algum episódio na vida. 40 a 45% terão pelo menos dois ou mais,
E cerca de 10% das mulheres vão ter cândida complicada, que é a cândida recorrente, principalmente. Então, isso é um número muito aumentado, muito alto. 10% das pacientes vão recorrer e vão ficar bem angustiadas com essa recidiva, né? Com esse reinício de sintomas. A cândida, ela tem etiologia multifatorial, ela está muito envolvida com o hospedeiro também, não só com o tipo de cândida, mas em relação a gente, a maioria é causada por cândida albicans. Vem aumentando, no entanto, as cepas não álbicas. E aí o que se chama a atenção é exatamente essa seleção por uso de azólicos, né? Os antifúngicos usados de forma indiscriminada acabam selecionando cepas que são mais resistentes a esse tratamento. Então, quando eu não tenho Candida albicans, eu posso ter uma dificuldade maior do tratamento. Mais uma vez, os sintomas são bem inespecíficos. Então, se eu tivesse um dos quadros aqui das pacientes que a gente está listando, tranquilamente uma delas pode ter cândida ou as duas podem ter cândida, então não há uma alta taxa de acerto quando a gente arrisca só pelo exame. Vale a pena colher realmente a bacterioscopia. E tem vários fatores da cândida que predispõem, né? Fatores do hospedeiro que predispõem a candidíase, como obesidade, a nutrição rica em carboidratos, o pH menos ácido, o tipo de resposta imune, as comunidades presentes naquela mulher, se tem pouco lactobacillus crispatus, a própria gravidez também influencia. E aí a gente tem um esquema que ele vem repetido, né, não igual, mas ele vem repetido em vários autores, aqui ao fundo eu coloquei os autores, e eles frisam bem esse esqueminha aqui, valorizando os fatores de virulência da cândida, do agente, os fatores do hospedeiro, e aí tanto comportamentais como genéticos, e a microbiota em si, que seria mais o ambiente vaginal. Em relação ao hospedeiro, a gente valoriza bem, né? Tem uma ação bem importante, já bem descrita, da imunidade inata e celular. Um papel dos neutrófilos também bem marcante, tem um recrutamento muito alto de neutrófilos, mas, estranhamente, quanto mais neutrófilo tem, mais sintomatologia a paciente tem. Então, parecem não ser neutrófilos tão eficazes, né? Não estão associados a quadro menos importante. A MBL, que é a lactose ligadora de mannose, o que a gente tem dela, né? Ela media a facostose, ela é mediadora de fagostose e aumenta o sistema de complemento. Então, tem associação com redução dessa molécula, aumento de IgE, de interleucina 10, interleucina 12, a gente vai comentar um pouco mais disso. Em relação à virulência da cândida, chama a atenção o biofilme, da mesma forma que a vaginose bacteriana. Exoenzimas que são liberadas, que aumentam esse poder de invasão no epitélio. E a cândida, ela tem algo interessante, ela é pleomórfica, ela sai mudando de estado, ela sai dos blastoconídeos, que são saprófitas, podem ficar na forma de esporo ou na forma de hifas, que são as formas mais virulentas da cândida. Então, ela pode ficar alternando essa morfologia por meio de tubo germinativo, ela vai formando e vai formando as hifas. Uma outra forma que ela vai driblando o sistema imune é pelo switching fenotípico. Então, ela pode mudar a forma, a cor das colônias e aí ela vai driblando o sistema imune. Em relação ao ambiente, né, vaginal, a microbiota, a gente tem a importância do pH vaginal nessa infecção, a influência hormonal, o microbioma, então, que tipo de lactobacillus prevalece nessa paciente ou que tipo de estado comunitário prevalece, e a vida sexual dela. Aqui uma foto de microscopia eletrônica do biofilme da cândida. Então, é bem interessante a gente ver como ela realmente forma uma capa, e essa capa atrapalha muito na ação dos antifúngicos, né, dos azólicos, principalmente. Então, a gente tem aqui as hifas aderem ao epitélio e vai formando essa capa com matriz extracelular, que dificulta essa ação. Então, em relação aos mecanismos para descrever a imunopatologia, o que a gente tem? A gente tem uma imunomodulação estrógeno dependente, então fala-se muito que a cândida é uma imunopatologia, ela tem uma imunopatologia associada. Antes se achava que tinha mais cândida em imunossuprimido, mas isso não é verdade, principalmente com os estudos em paciente HIV positivo. Então não há essa associação direta. Então tem a ação da imunomodulação, alteração de microbioma,
papel de algumas enzimas e interleucinas, as enzimas, principalmente a cândida lisina, e de proteínas inflamatórias. Então, aqui eu teria uma vagina saudável e aqui a vagina com candidíase vaginal, recorrente ou não. Então, eu tenho a hifa, que é a forma virulenta, ela vai abrir realmente brechas no epitélio e causando um dano tecidual bem importante com um processo inflamatório bem descrito. Então, ficam dois mecanismos principais bem descritos, que aí a gente tem muita ainda, a lacuna principal é em quem esse mecanismo vai estar mais presente. Então, pode haver um defeito na resposta das células T, ou seja, nosso sistema de defesa, né, de proliferação de interleucinas, de captação de citocinas, ele está acometido, ou uma reação de hipersensibilidade imune da mucosa, que acontece principalmente nas pacientes alérgicas com função normal de célula T. Então, aqui prevalece a resposta TH2, com liberadores de interleucina, principalmente 4, 5 e 10, e está relacionada com inibição da imunidade celular e produção exacerbada de IgE. Em relação a diagnóstico, a gente comentou um pouco, mas vale a pena frisar a sensibilidade alta do exame a fresco, que é um exame simples, e que aumenta ainda mais se eu usar KOH. Se eu estiver no consultório e puder usar o KOH em vez do soro, essa sensibilidade ainda aumenta. Lembrando que o Papa Nicolau ele tem baixa sensibilidade para diagnóstico de candidíase, e o tratamento ele se baseia principalmente nos azólicos, né? Principalmente o miconazol, fluconazol, via oral, e também aqui não tem diferença de eficácia em relação a via oral ou via vaginal. A diferença é mais em relação à escolha da paciente, né? O oral ele demora um pouquinho mais para fazer o efeito, mas em pacientes alérgicas a gente acaba preferindo o via oral, porque nos cremes vaginais eles têm substâncias ricas em polifenóis, que são alergênicos e eles aumentam a adesão, né? Todo creme acaba tendo para aumentar essa aderência, senão o creme sairia todo depois da colocação. Como a gente comentou, a candidíase complicada ela acontece em mais ou menos 10% das pacientes. E aí a gente tem para a cândida que a recorrência é quando eu tenho 4 ou mais episódios no ano. Mais uma vez, é importantíssimo que a gente faça diagnóstico. A maioria das pacientes que eu recebo no consultório encaminhadas por cândida recorrente não tem cândida. Então, é bem importante que a gente separe, né, as doenças diferentes. O tratamento principal para recorrência é o fluconazol, você faz 150 mg semanal por 6 meses. Em caso de candidíase grave, em que tem um quadro mais florido, vamos dizer assim, vulvar, com fissuras, vale a pena você repetir. Se você fizer o fluconazol via oral, você repete em 3 e em 7 dias. Então, a cada 72 horas você repetiria. Em se tratando de cândida não albicans, né, mais ou menos 20% dos quadros vai estar aqui, a gente opta pelos não imidazólicos, né? Evita o fluconazol e aí dá preferência ao ácido bórico, 600 mg, uma vez ao dia por 14 dias. A resposta tende a ser melhor nesse caso. Das expectativas para o futuro da cândida, a gente ainda aposta muito em vacinas, tem vacinas de melhor eficácia, mas ainda em fase 1B, 2A. As vacinas que a gente tem no mercado, elas são vacinas usadas pelas alergologistas, né? Elas não têm tão boa resposta, é só um percentual pequeno de pacientes que responde, então há expectativa de melhora com a melhor compreensão dessa imunopatologia que ocorre na candidíase. Tem testes com sulfonilureias, os hipoglicemiantes, né, com propriedades anti-inflamatórias também. Algumas estratégias com ação em moléculas do sistema imune mesmo, tá? Que atuam no recrutamento de neutrófilos e de citocinas. Em relação aos probióticos, aqui também a gente não tem evidência, não tem respaldo, né? Tem meta-análises já antigas e mais recentes, então a gente tem um nível de evidência A para afirmar isso. Os mais estudados são com cepas de Saccharomyces cerevisiae, não são com lactobacilos, mas mesmo com lactobacilos eles não têm essa evidência de melhora. E terapias com produtos naturais, eles não têm ensaios controlados, então a gente não pode recomendar, tem que ter bem cuidado com isso. Em relação à vaginose citolítica,
Chama a atenção o diagnóstico diferencial com Cândida, e por isso que eu trouxe aqui, é um slide só, mas acho que é importante que a gente traga. Qual a grande diferença? Ele é uma vaginose, então ele não tem um processo inflamatório importante associado. Ele é causado por um desequilíbrio da microbiota, tem um aumento exacerbado de lactobacilos, causando lise celular. Isso vai acarretar um aumento de acidez na vagina com sintomas irritativos importantes e que podem ser confundidos com candidíase. Mas, na lâmina, quando eu vou olhar na microscopia, eu tenho poucos leucócitos. O tratamento dele é principalmente com acidificação no meio vaginal. Então, eu faço bicarbonato ou borato de sódio, eu tenho que manipular o óvulo, e aqui tem esquemas posológicos mais bem estudados. Um outro diagnóstico diferencial é com uma entidade mais rara, mais incomum, que é a vaginite inflamatória descamativa. Então, ela ocorre mais na perimenopausa. Na perimenopausa tem uma causa não tão bem esclarecida, mas o que acontece nela? É uma doença de exclusão que causa um quadro de secreção purulenta, uma irritação e dispareunia bem marcantes, e quando você vai para a microscopia, tem um aumento importante do processo inflamatório, um pH aumentado e a flora mais aeróbia. Então, ela é como se fosse uma vaginite aeróbica grave, né, mais agravada. O tratamento mais eficaz é com clindamicina, que aí você faz via vaginal durante 7 a 10 dias, e uma opção é a hidrocortisona, que você pode fazer isolada ou sequencial a clindamicina. Como uma segunda opção de tratamento ficaria o tacrolimus, ele é menos usado, mas fica como opção se a paciente não puder usar uma das duas. A gente vai passar agora para um grupinho que é mais raro, mais incomum, mas muito importante em relação à abordagem que a gente vai ter, diferente da Candida vaginose, que não eram sexualmente transmissíveis. Então, o que chama a atenção aqui numa série de trabalhos brasileiros é a prevalência. Na clamídia, a gente tem quase 10%, né, a média de prevalência da clamídia no Brasil. E a tricomoníase fica logo ali atrás. Então, são infecções bacterianas importantes, né, são infecções que são muito prevalentes no nosso meio e precisam que a gente chame a atenção. A tricomonas é um protozoário flagelado. No exame físico, a gente pode flagrar a colpite focal, que é o colo em framboesa, e quando a gente tem esse achado, a gente tem, ele é quase patognomônico de tricomoníase. O diagnóstico diferencial é com colpite papilomatosa de HPV, que é bem mais raro. Então, se a gente encontra uma paciente com isso aqui, vale a pena que a gente faça a abordagem adequada para tricomoníase. É importante no diagnóstico o exame a fresco, porque tem movimento do flagelo, que vai facilitar esse diagnóstico, essa identificação. O GRAM é mais difícil, porque fica um fundo muito sujo da lâmina, né, rico em células inflamatórias, e ele é muito pequenininho. A tricomonas é muito pequenininha, aqui é uma lâmina de Papa Nicolau, para dar uma ideia do tamanho dela em relação à célula epitelial. E o PCR fica como uma outra opção, se a gente realmente suspeita de tricomoníase e o exame não traz isso. Em relação ao tratamento, metronidazol é o carro-chefe e a gente tem que fazer via oral, ou metronidazol ou tinidazol. A dose única, ela é ligeiramente mais eficaz, mas a diferença é pequena. A gente só vê superioridade do tratamento estendido por 7 dias nas pacientes HIV positivas. E lembrando que o tratamento com antibiótico, ele é uma pequena parte da abordagem dessa paciente. Então, a gente tem que lembrar que é um IST. E é um IST recente. Então, não é exclusiva IST, você pode pegar por fomites, mas a enorme maioria vai ser por contágio sexual mesmo. Então, lembrar de convocar e tratar as parcerias, lembrar que pode ter recorrência, então acompanhar, fazer a orientação adequada, e a gente vai falar um pouco disso, que eu vou juntar com a orientação para a clamídia, com o aconselhamento para a clamídia. Em relação às cervicites, lembrem que eu falo em cervicite quando eu tenho um processo infeccioso, um processo inflamatório, que vai até o orifício interno do colo. Na clamídia, chama a atenção que a maioria é assintomática, e quando eu tenho esse quadro de cervicite por clamídia, eu já vou ter mais ou menos 25% de associação com salpingite. Então, isso é um dado bem importante. A clamídia ADST bacteriana mais prevalente nos Estados Unidos, a maioria, como eu falei, é assintomática, muito associada a gonococo, é uma associação variável, mas bem prevalente na maioria dos estudos.
E interessantemente, quando se estuda o microbioma aqui, é que ela está associado, na maioria das vezes, a uma prevalência de Lactobacillus index ou daquele tipo comunitário 4, que é aquele que tem mais anaeróbios, né, que teria uma acidez menor. A transmissão, ela ocorre com ou sem sintomas. Então, tanto a paciente assintomática como assintomática, elas podem, né, gerar transmissão. Mais uma vez, o quadro é inespecífico, né? Os sinais e sintomas são inespecíficos. A gente pode ter clamídia em qualquer um desses colos, né? Dessas endocérvices. Padrão ouro é a biologia molecular, é a amplificação de ácido nucleico. A maioria dos países desenvolvidos faz rastreio para clamídia em mulheres assintomáticas abaixo de 25 anos. E aí eu pus aqui uma opção do PCR multiplex, que a gente tem em algumas clínicas já aqui no Brasil, né, em Fortaleza também, que eles fazem um pool, né, eles veem clamídia, gonorreia, micoplasma, tricomonias. Isso é muito interessante quando a paciente tem sintoma. Mas eu tenho que ter cuidado se eu faço rastreio por esse método, porque a gente tem muito saprófita, né? Micoplasma saprófita, ureaplasma saprófita no colo da mulher em até 80% dos casos, então a gente tem que ter cuidado com a interpretação desse dado. A cultura ela é feita para gonococo, para clamídia não, porque ela é intracelular, né? Um parasita intracelular. E o mais recomendado seria o azitromicina ou a doxiciclina, tanto pelo Ministério da Saúde como pelo CDC. A doxiciclina a gente faria por 7 dias, lembrando que para a DIP a gente teria que fazer os 14 dias, mas em cervicite faz-se os 7. As complicações são importantíssimas da clamídia, eles geram um custo não só financeiro muito maior para o sistema de saúde do que fazer esse rastreio na assintomática, então tem associação forte com infertilidade, aumento de risco de gestação ectópica, dor pélvica crônica e DIP. E aqui, voltando para o aconselhamento, então, em se tratando de IST, eu preciso individualizar o plano de redução de risco, então, quem é a mulher com quem eu estou lidando, qual é a prática sexual dela, qual é a disposição dela para usar, por exemplo, um preservativo, então, ter isso em mente, testar as outras ISTs, a gente tem uma associação grande de ISTs, né, nas pacientes, avaliar as parcerias e prever essa abstinência até o final do tratamento. Chama a atenção aqui também o tempo da parceria que a gente vai convocar. Porque se eu estou com tricomonias, eu vou convocar as parcerias mais recentes. Mas se eu estou com infecção cervical ou DIP, então eu tenho que convocar dos últimos 60 dias. Então, chamar bem a atenção disso. Então, o que é que se tem em relação a infecções vaginais recorrentes, e aqui eu chamo a atenção para as 3 mais prevalentes, a gente não tem uma definição acurada do que seria a vagina saudável e a vagina doente. Então, a gente tem uma série de estudos, né, um crescimento de informações em relação a isso, tanto em relação à compreensão dos fatores do hospedeiro, como os fatores dos patógenos, para tentar explicar onde, né, o lactobacilo, a redução de lactobacilo, a diversidade nessa microbiota podem comprometer, né, gerar uma paciente assintomática e sadia, tornar-se uma paciente doente. E como mensagem final, eu gosto muito dessa imagem, porque ela traz vários fatores associados, né, ao corrimento genital. E como mensagem final fica a necessidade do diagnóstico correto, a importância da abordagem integral e individualizada de cada paciente. A gente viu que elas são diferentes, a composição da vagina delas é diferente, algumas têm alergia que dificultam ainda mais o tratamento nas recorrências. Precisa conhecer bem o prognóstico dos tratamentos, então eu preciso ver o que vai acontecer, né? Isso já está bem descrito, não são doenças novas e de descrição recente. E, por fim, a medicina baseada em evidências. Então, a gente lembrar de checar que evidência se tem de uma proposta de tratamento nova, não adotar o que se vende por aí sem a gente checar exatamente se ele vai trazer algum benefício ou não para a nossa paciente. Era isso, a gente pode ficar agora com os comentários. Eu queria agradecer a presença de todos.